Hey, hey, hey! Good morning, English Hackers, e seja bem-vindo para mais um episódio de Eu não levei meus filhos para a escola hoje porque hoje é sábado. E meu nome é Braden Chase e é engraçado, né? Eu tava respondendo e-mails, né, dos meus alunos, respondendo perguntas e tal. E sempre, eu não sei por que isso existe, mas é uma coisa bem fixa que eu tenho uma certa missão minha, né, para poder corrigir isso na mente das pessoas. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu contar uma história. Então eu estava dentro da faculdade, né, fazendo aula, eu estava dando aula para alguém. Eu lembro que a mulher chegou para mim, uma das minhas alunas, e ela começou a falar sobre uma certa gramática que ela não entendia, e essa palavra aqui não faz sentido na gramática, porque traduz para isso e não. E eu, chega, é só a palavra. Não se estresse sobre a gramática, porque não é gramática aqui, é algo da palavra em si. Então, ela falava mongoliana, né? Ela era da Mongólia, então era diferente. Mas o tipo de pergunta dela era parecido com o verbo gostar no português, né? No português, gostar, você precisa de gostar e de, né? Essas duas palavras juntas. Já no inglês, não são duas palavras, são uma só. Tá? Então, gostar de, no inglês, significa like, uma palavra só. Tá? Diferente, a maneira diferente de estruturar as coisas. Então, se você ficar procurando, eu gosto de sorvete, né? Algo assim. I like ice cream. Not I like of ice cream. Tá errado. I like ice cream. Eu gosto de sorvete. Ou seja, no português são duas palavras, que no inglês é uma só. Isso também acontece no inverso, né? em posição diferente, onde você tem várias palavras no inglês que no português vira uma palavra só. Por exemplo, a frase no inglês é get to know. São três palavras. Palavra por palavra fica pegar para saber ou conhecer. Né? Pega para saber, pega para conhecer, algo assim. Que não tem muito sentido no português. Porém, essas três palavras, traduzindo para o português, cai conhecer. Um verbo só. Ou seja, nesses aspectos, gramática não tem nada a ver. Isso não é o assunto de gramática. E era esse tipo de conceito que eu estava explicando para ela, que ela queria que o problema fosse um assunto de gramática. Ela, não entendo gramática disso, está complicado demais. Eu falei, não é nada de gramática, sua gramática está tranquila. O que é problema é a palavra, é o vocabulário. Você está entendendo a palavra de uma maneira diferente do que a palavra realmente é. E não é um assunto de gramática. Tá? E eu não sei, talvez é por causa de escola, talvez por professores, história, não sei, né? Mas muitas vezes, muitos dos meus alunos têm isso na cabeça. Gramática. Eu preciso da gramática, é a chave para tudo, a gramática. Eu preciso dominar a gramática e eu vou ficar fluente. Eu posso te dizer sem sombra de dúvida, sem nenhuma dificuldade, gramática não é a chave, tá? Não é. Passamos 300 anos, outra história, né, que veio na mente agora. Segunda Guerra Mundial acontece, né? E começamos a ter esses meios de comunicação nessa época, né? Guerra, bombas, aviões e rádio, né? Comunicação por rádio. E a capacidade de tipo, não interromper, mas de ouvir as transmissões do inimigo, né? Dos outros, dos alemães e italianos e japoneses. Então, tá em alemão. E eles começaram a falar em alemão. Tá. Precisamos, aí os chefes, né, do exército, de Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, presidente da Inglaterra, Winston Churchill, etc., dos aliados, chega e fala, tá, nós precisamos de pessoas que são fluentes em alemão, em japonês, etc., para poder falar isso. Quem pode ser mais fluente do que professores dessas línguas nas faculdades, ou alunos que se formaram em alemão da faculdade? Tem que ser as melhores pessoas para isso.
E aí eles foram lá, pegaram um monte desses alunos, porque era época de guerra, então todo mundo ia para o exército. E pegava todas essas pessoas. Falou, tá bom, aqui uma transmissão da Alemanha sobre alguma coisa. Traduz aí pra gente e aí vamos lá. Nada. Ah, peraí. Você não tem uma formação em alemão? Ah, tenho sim. Então, traduz a coisa. Não sei. Por séculos, aprender uma língua, uma segunda língua, né, era decorar a gramática. O problema é que isso não levava à fluência. Você conseguia passar as provas, porque, em tal situação deveria ser, né, essa tradução traduz para o segunda pessoa do pretérito, blá, 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 blá. E iria passar na prova, e aí era fluente, né, e passou. Era um doutorado em grego, um doutorado em alemão, ou japonês, etc. A realidade, porém, era que essas pessoas não conseguiam fazer nada. Não queriam falar, não conseguiram falar nada. Era completamente incapaz de funcionar dentro da língua. Por quê? Porque focalizavam demais na gramática e não suficiente no vocabulário. Focalizando no vocabulário, primeiro, é o que a criança faz. Segundo, uma língua é palavras. Inglês se faz, né? É feito de palavras. E aí, gramática liga as palavras. Mas sem as palavras, gramática não existe. Você tem que ter palavras antes de ter qualquer tipo de gramática. Então, a alicerce nesse sentido é o vocabulário. E eu espero que essa história bateu forte para você, né? Que estudar, tirar formação, certificado em gramática não vai te servir. Você precisa ter prática, mas não prática na gramática. Eu gostei disso. Mas precisa ter prática no vocabulário. Por isto, né, eu fiz esse trabalho muito grande, me levou meses e meses e meses para construir isso. Um PDF que estou dando de graça para todo mundo, que leva você, não a fluência, não é esse tipo de PDF, nada disso. Te leva te guia, não te leva, né? Te guia através de fazer duas coisas. Primeiro, te dá a lista cientificamente pesquisada das palavras mais úteis do inglês. Não feitas por não feitas por algum órgão do governo, nada disso. Foram vários pesquisadores das faculdades usando computadores, pesquisando pela internet, pesquisando pelos jornais, pela televisão, coisas desse tipo, né? Falou, entre todos esses, literalmente, bilhões de palavras, essas 2.818 palavras são as mais frequentes e, portanto, as mais importantes. Você precisa saber, se você quer entender a grande maioria dessas coisas, em torno de 70% da língua inglesa, você precisa aprender essas 2.818 palavras. Pegando essas 2.818 palavras, você vai conseguir tanto faculdade, quanto trabalho normal, quanto isso, quanto aquilo, petroquímico, desenvolvedor, empreendedor, qualquer coisa assim, você vai conseguir com essa base de 2.818 palavras. Aí, sempre, né, em cada ramo de trabalho, de vida, vai ter palavras mais específicas, né, coisas de especialização na sua área, seja qual for, que vai ser além desses 2.818. Porém, o alicerce, quais são as palavras que cabem para todo mundo? É essa lista que eu estou te dando, né, essa lista de 2.818 palavras, e é uma lista que você pode baixar, né? Tem como funciona, né? Você vai para a página, e a página vai pegar seu e-mail, e aí, depois que você se cadastrar na minha lista, eu vou mandar a lista de e-mail, né? Eu vou mandar o PDF para você pode baixar dentro do link que está dentro do e-mail, tá? Aí, baixando, dentro do PDF que você vai baixar, tem instruções, explicação um pouquinho, umas imagens, é bonitinho, né? Eu fiz eu próprio.
E aí no final você tem link para poder baixar a lista, essa é a primeira coisa. E segunda, tem instruções em como utilizar e usar uma ferramenta de graça que tem na internet para poder pesquisar sobre essas palavras e praticar com essas palavras e ouvir, essa parte bem legal, eu gostei muito disso, que você consegue pegar uma palavra grupo, né, no inglês, group. Você pesquisa lá group, clica lá, vai pesquisar, vai aparecer para você, tá, você quer ver group em filmes. Você clica lá e vai te dar centenas de clips de filmes reais, com nativos reais, falando inglês, group, em frase inteira, né? Filme de Tom Cruise, filme de Ben Affleck, filme de Avengers, filme disso, filme tal. Group, right? E você vai ouvir eles falando as palavras por eles próprios, né? Nativo. E vai ter centenas, né, de opções para você ouvir e ver essa palavra group feito em conversação normal. Legal, né? É bem legal, eu gostei muito. Eu tenho usado isso bastante com meus alunos em presenciais e eles gostam pra caramba de ficar lá vendo, porque eles conseguem, tipo, colocar fone de ouvidos e ficar lá ouvindo. E aí repetir. This is the group. This is the group. Right? Repetir, praticar dessa forma. Algo que é super difícil quando você está dentro da sala de aula, né? Impossível, chato até, ficar perguntando: me fala isso, professor. Me fala isso, professor. Me fala isso, professor. Aí o professor fica chateado e os outros alunos também fiquem chateados contigo. Então não faz isso na sala de aula. Porém, no curso online, ou usando essa ferramenta que eu estou te dando, né, acesso aí dentro do PDF, você vai, por favor, faça isso. Vai repetindo e repetindo. E você pode pesquisar qualquer uma dessas 2.818 palavras. Que é, eu não sei, eu sou professor, né, eu acho isso muito legal. E aí, vocês podem fazer isso também. E por quê, né? Voltando para a ideia que eu falei antes. Muitas vezes nos focalizamos demais na gramática, no verbo to be, na conjugação daquilo, e preposição X, e blá blá blá, blá e artigo tal. Chega. É importante, claro, né? Faz parte da língua, com certeza. Mas eu vou te dizer uma dica, né? Uma realidade, sinceramente. Se você conhecer um certo tanto de vocabulário, você simplesmente sabe quais palavras são, e você só joga lá, alguém vai te entender. Você vai ser, tipo, vai ficar estranho, assim, talvez vai levar um esforço para entender. Mas você tem a palavra e a pronúncia correta, você vai conseguir fazer o que você quiser, né? Vai viajar, vai comprar, fazer, vai alugar uma casa, o que você quiser, né? Obviamente, isso não é nível profissional de inglês, mas quando você está querendo, tipo, dicas, maneira de cortar e ir muito rápido no inglês, procura o vocabulário. E aí vê essas palavras na conversa normal, usando essa ferramenta que eu falei, e você pode ouvir, tá? Então, essa é a maneira que é a estrutura. Ah, tá, então é assim que se estrutura. Ah, beleza. Nessa estrutura, ele militar, ele falou dessa maneira. Beleza, eu vou pegar assim, entendeu? Muito, 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 muito bom. Eu gosto pra caramba. Mas é o vocabulário que dá a base. Aí, com aquele vocabulário, você começa a encaixar gramática, usando as palavras reais que você conhece, você encaixa o vocabulário, a gramática, você encaixa a gramática dentro do vocabulário que você tem e você começa a construir as coisas muito, muito, muito mais fácil do que tentando decorar conjugações ou qualquer coisa assim. Se você não percebe, eu acho isso muito ruim. Até encaixa de certa forma para o português, por causa da estrutura dos verbos. Porém, em inglês não tem isso. Não temos essa estrutura de verbo, então não faz sentido focalizar naquilo. Nunca. Então, eu espero que isso ajudou vocês. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês podem ver, né, essa ferramenta e inscrever também na lista para receber o e-mail. Eu mando lição de graça para todo mundo pelo e-mail. Quase todo dia, não todo dia, mas quase todo dia, mandando um e-mail.
olha isso, um vídeo sobre isso, tal, ensinando. Igual o que eu estou fazendo aqui agora. E vocês podem aprender dessa maneira, e aprender aos poucos, assim. E, se vocês estão prontos para progredir, vocês querem realmente alcançar seus sonhos, e progredir e conquistar uma liberdade que você nunca conheceu, pode conhecer e se inscrever no curso completo de inglês, que vai te ensinar, vai te levar. Estou feliz para ter você aqui, ajudar você realmente a alcançar suas metas, sua vida, sua liberdade. Tá bom? Mais uma vez, eu sou Braden Jace, você é um English Hacker, e até a próxima. Tchau!